Queridos, pregar num púlpito, ser o ministrador de um povo é uma das responsabilidades mais difíceis da terra. E por isso vocês devem orar para aqueles que ministram a vocês. Porque vir aqui para o púlpito para falar por falar não funciona. Tem que vir com a mensagem do coração de Deus, e isso é muito importante. Por isso vocês devem ter o pregador mais permanente, os pregadores que falam mais constantemente com vocês no coração, e orar por eles sempre, para que eles venham com a palavra de Deus. Não venham para cá com coisas intelectuais, e nem teologia difícil, mas com aquilo que vem do coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser edificados. E vocês precisam de orar para que os pastores tenham de Deus o necessário para edificação. E dou um conselho a vocês. Sempre manda quem ministra a vocês sempre. Música, ministra em outras áreas. Mande sempre essas pessoas para congressos, para ouvir os outros, para ter dos outros para dividir com vocês, certo? Mande para o Japão, para a China, para os Estados Unidos. Eu sou pastor agora e eu vou começar a trabalhar com vocês porque estou chegando ao fim da carreira e ainda permaneço com fé. Então, irmãos, o pastor precisa se relacionar com outros colegas. Tem homens aí de Deus que têm coisa extraordinária. Eu tenho livro de quase todos os homens de Deus do Brasil. E é uma bênção esses homens. E quando eles vão falar, eu gostaria de estar presente. Por quê? Porque vocês precisam ser renovados no Senhor, certo? Nesta noite, eu quero trazer vocês para o capítulo 6 de Juízes. Outra vez, eu gosto muito do Gideão, tá? Vamos lá no Gideão hoje outra vez, que hoje vai ter uma perspectiva diferente do Gideão para vocês. Livro dos Juízes. É o livro anterior a Samuel, Juízes capítulo 6. Vamos abrir a palavra aí, abra o seu coração para que Deus fale a você. Muito bem, capítulo 6, de 11 a 24, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Digam assim comigo: anjo se assenta. Portanto, anjo é realidade. E os anjos falam com os homens de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Este anjo veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Onde ele estava malhando o trigo? Ele estava malhando o trigo lá por quê? Você sabe, Eduardo? Por que ele estava lá, Tadeu? Você sabe? Malhando o trigo no lagar. Lagar é igual lugar de malhar trigo? Por que ele estava lá? É lugar de pisar uvas, de fazer vinho. Era um lugar escondido. Está vendo, Daniel? Por que o Gideão estava lá, hein, Daniel? Por que estava lá, Fábio? Porque tinha medo. E ele estava malhando escondido porque tinha medo dos medianitas e não queria que os medianitas levassem a sua colheita de trigo. Então ele estava escondido por medo. Aí vem um anjinho dos céus, que não é um anjinho, é o anjo do Senhor. Foi o anjo, diga assim, foi o anjo do Senhor. Este anjo é especial. Ele veio e deu uma saudação meio estranha para o momento que Gideão estava vivendo, Bruno. Ele chegou para o Gideão
e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que valentia? Do lagar? Era ele valente? No momento ele revelava-se um homem valente? Não. Um homem medroso. Mas é interessante que Deus não nos avalia, dona Silvana, pelo momento, no momento, ou pelos problemas, ou pela nossa atitude de um momento. Deus nos vê no nosso todo, naquilo para que Ele nos criou, para o propósito dele. Deus nos vê sempre assim. Por isso Deus vem e diz: homem valoroso. Porque do ponto de homem valente, porque Gideão, do ponto de vista de Deus, era o homem adequado para fazer e realizar o seu propósito naquele momento. Deus o vê assim. Mas Deus não o vê como Gideão simplesmente. Ele o vê como Gideão revestido de poder. E agora ele vem e diz: o Senhor é contigo, vírgula, homem valente. Porque o Senhor era com ele, é que ele era valente. Aqui tem a palavra gibor, valente, do hebraico. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor, tem alguma coisa errada. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Eu estou malhando trigo escondido por medo dos medianitas. Estamos vivendo um tempo de sufoco, de sofrimento, de angústia. Não estou entendendo isto. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Por que estamos na mão dos medianitas? Por quê? Porque Israel estava sendo desleal com Deus. Porque Israel não estava vivendo numa dimensão de obediência a Deus. Irmãos, nós estamos vendo um evangelho capenga, horrível nos nossos dias. Porque estamos aí, os pastores estão a gratificar as pessoas, dizendo que elas têm direito a tudo, quanto elas não estão obedecendo a Deus. Que direito tem de ter de Deus alguém, alguma coisa, quando esse alguém não obedece a Deus? Não anda nos caminhos de Deus, não responde aos desafios de Deus, aos mandamentos de Deus. Gente vivendo até na ilicitude, e eles estão dizendo que essas pessoas têm direito a tudo. Basta fazer alguma coisinha, basta um gesto. A coisa não é assim. Israel desviou-se do Senhor, desconheceu os caminhos de Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Agora eu estou contigo, eu estou te enviando, Gideão. Meus amados irmãos, uma coisa, eu estou pregando agora uma mensagem para tempo de desânimo. Como se resgatar ou sair de um tempo de desânimo, incerteza e confusão na vida. Era o tempo de Gideão, era o que Gideão estava vivendo. E Deus veio para ele e disse: alto lá, Gideão. O problema é que até agora vocês não estão andando comigo, mas agora eu decidi. Eu estou avaliando você, Gideão, há muito tempo. E eu sei que você tem condições de realizar a obra que eu tenho, porque eu vou estar contigo. Então agora, Gideão, nós vamos trabalhar juntos. Mas você tem que começar a fazer algumas coisas que eu vou mandar. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Quando Deus fala a alguns homens, quer alguns homens, vem para esses homens, eles começam a
a escorregar. Sabe uma coisa? Eles ficam escorregadios. Não, senhor, quem sou eu? Não dá. Eu sou Clemilton, senhor. Eu sou apenas um comerciante. Aí ele nem se considera como nem pequeno empresário. Sou eu que tenho uma loja, senhor. Para lá, senhor. Começa. Mas, Clemilton, eu tenho muito mais para você. Eu tenho empresas grandes. Faz o que eu mando que você vai chegar lá. Rui, atenção, Rui, é isso que eu quero. Atenção, seu Rildo, não é só isso que eu tenho para você, não tem mais. Olha, atenção, Fábio. Sai do seu mundinho. Às vezes o nosso mundinho está confuso. Às vezes o nosso mundinho está afundando. Às vezes o desânimo está caindo sobre nós e nós estamos afundados. Fica o Laércio lá naquele escritório imaginando, mas eu não vendo nada, senhor. O que eu vou fazer? Sai disso, Laércio. Começa a olhar as coisas da perspectiva de Deus. Deus nunca olhou nada da perspectiva da derrota, por favor. Deus nunca foi vencido por ninguém. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca foi ferido numa escaramuça com o diabo. Nunca! Deus tem uma visão total de vitória. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de vitória. Um dos escritores bíblicos disse: Ele é homem de guerra. Ele sabe fazer a guerra e Ele nunca perde uma. Nós precisamos, irmãos, começar a olhar a nossa posição em Deus de uma perspectiva vitoriosa. Não é vitória, não é ter só coisas grandes, não. A nossa vida vitoriosa começa em pequenas conquistas. Primeiro você tem que aprender a trabalhar no seu caráter, no seu eu, colocando o seu eu numa perspectiva certa com Deus. Você precisa aprender a dizer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso a sua vida se torna possível. Agora o Tadeu me abraçou aqui. Perdão, Tadeu. Mensagem tem que ser quente, tem que ter acontecimento. Tadeu me abraçou e me disse assim: pastor, muito obrigado pelas suas orações, porque a minha família está restaurada. Amém? Vamos dar um aplauso? É isso aí. Quando o Tadeu parou e começou a olhar a vida da perspectiva de Deus, família foi restaurada. Juscelia está bem, está lá risonho, feliz da vida. Aleluia. Isso é coisa de Deus, irmãos. Deus é assim. Não é esse Deus diminuído, que foi tudo no passado, mas ficou tão velho e cansado que já não faz mais nada hoje. Tem gente que está seguindo um Deus velho, carcomido, envelhecido e ficando careca. Vamos parar com isso. O nosso Deus triunfa sobre todas as batalhas. O nosso Cristo é mais que vencedor. E nós precisamos ver a coisa assim. Porque quando o desânimo pega a sua vida, seu Maurício, o senhor acha que não vai acontecer nada de bom. Ah, minha vida é assim. Deus não tem olhado para mim. Oh Deus, olha eu, tadinho, sou o Maurício. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você começa a diminuir. Nada disso. Irmãos, uma coisa. Eu me converti muito novo. Sem nenhuma possibilidade. Mas sabem, o dia que eu descobri que Jesus morreu na cruz por mim, a coisa começou a mudar. A Neuza sabe que eu não sou um homem perfeito. Ela conhece as minhas crises, as minhas fossas. Mas irmãos, vocês sabem, há uma coisa: eu não fico no buraco. Eu fui ao médico essa semana passada e ele começou a conversar. Eu disse: doutor, você está muito desanimado. Eu digo: para lá, eu sou seu paciente.
Eu estou bem. Aí ele me olhou e disse assim: o senhor está bem mesmo, pastor? Eu digo: eu estou tão bem, rapaz. Agora eu quero saber se você está bem. Primeira coisa que eu quero saber de você: você está lendo a sua Bíblia direitinho? Porque eu dei uma Bíblia de estudo, eu dei uma Bíblia de aplicação pessoal para ele. Ele disse: pastor, amei aquela Bíblia, ela me explica tudo. Eu digo: amém. Você está lendo, meu filho? Sua família vai bem? Pastor, o senhor sabe que eu estou grávido outra vez. Eu digo: amém. Vai crescendo, meu filho. Você é um homem bom, tem que crescer. Mas aí ele começou a me passar umas coisas. Eu digo: você está muito preocupado comigo. Eu estou muito bem. E só tem uma coisa: isso que você está me dizendo eu não vou fazer. Mas por que não? Eu digo: eu não preciso. Irmãos, para lá. Em quem eu estou? Gideão estava numa fossa do inferno, malhando trigo escondido por meio dos medianitas. Deus chega para ele e diz: varão valente. Sabem por quê? Porque Deus sempre nos olha da perspectiva dele, não da nossa. Do ponto de vista dele, não do nosso. Não pensa, seu Fábio, que ele vai alimentar o seu dia de fossa, porque ele não vai, não. Deus não nos chamou para fossas, não. Você sabe que fica em fossa, então deixa aquilo lá. E você vai viver uma vida significativa. Vá, por exemplo, fazer um concurso, assenta lá e diz: Senhor, estou zerinho, mas eu venho aqui confiado em tudo que eu aprendi e tu vais me ensinar a colocar isso certinho no papel. Ó, eu conto contigo. É tão fácil assim? Não, mas você tem que preparar o seu coração. Você tem que preparar a luz do plano de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, qual foi o grande problema de Israel? Foi sempre uma liderança, uma visão desse tamanho. Os príncipes que foram, os que foram olhar a terra prometida eram príncipes, eram principais de Israel, 12 homens, escolhidos pelo líder Moisés. Não foi por vilaça, não, foi por Moisés, orientado por Deus. Ele escolheu 12 príncipes. 12 príncipes foram lá, mas só 2 viram a terra do ponto de vista de Deus, porque esses 2 líderes, eles eram articulados com Deus. Eles tinham uma visão de Deus. Eles olharam a Canaã como Deus estava vendo Canaã. Deus já via Canaã nas mãos de Israel conquistada. Mas 10 foram lá pessimistas. Começaram a ver a Canaã, os habitantes de Canaã, a cidade de Canaã, do ponto de vista deles. E quando a gente olha alguma coisa, a gente se sente um pigmeu, do ponto de vista da gente. Mas não era para eles olharem a terra daquele jeito. A terra era de Deus. Quem era o conquistador era Deus. Eles tinham que ver do ponto de vista de Deus. Se eles tivessem ido do ponto de vista de Deus, Israel não teria andado 40 anos naquele deserto. Porque 40 anos correspondia a 40 dias que eles espiaram aquela terra. E 40 dias, seu Bruno, eles andaram naquela terra com olhos de gafanhotos. Como você acha que um gafanhoto vê um homem? Como um gigante. Eles se transformaram em gafanhotos, tiveram visão de gafanhotos. Deus já nos tirou dessa perspectiva de vermos a coisa do nosso ponto de vista, irmãos. Tudo é possível a quem? Aquele que crê em quem? Ah, meus irmãos,
A esperança bíblica não é uma esperança ilusória. Ah, eu acho que eu vou. Não é não. A nossa esperança em Cristo, ela é fundamentada na fé. E a fé, um homem de fé, sempre vê as coisas da perspectiva de Deus, com a visão de Deus. E Deus trabalha em Gideão para tirá-lo do seu mundinho, da sua chafurdice. Ele quer que Gideão comece a andar com ele e perceber as coisas do ponto de vista dele. Deus quer mudar nossa atitude antes de nos usar, irmãos. Deus quer trabalhar em nós. Deixa Deus trabalhar em você. Aproxime-se de Deus. Jovens, moças, rapazes, adolescentes, meninas, muito cedo, comecem a ver a vida assim. Deus quer que você nele mude a sua atitude. Tenha uma atitude divina, tenha uma atitude de Deus. Não vê as coisas apenas para o seu bem, mas para a glória de Deus. Às vezes eu fico muito preocupado que nós compramos coisas, compramos casas, apartamentos e fazemos tudo como aquilo fosse para nós. Mas uma coisa, não é assim. Para Deus, o meu apartamento não é meu, é de Deus. Ele está aberto. A minha casa não é minha, é de Deus. A minha casa é de Deus. Ah, o Bruno estava cantando isso ontem na formatura. Minha casa será? Uma casa? De bênção. Mas quando a minha casa vai ser de bênção? Quando ela é de Deus. Deus é acolhido. Deus está lá. Sabe, irmãos, o crente precisa pensar nisso tudo. Você não precisa se preocupar em satisfazer ninguém do mundo. Viva a sua vida em Deus. Deixa a sua vida explodir em Deus. E você vai ver que as coisas vão mudar. Aí ele chega para Gideão e diz: ó Gideão, você é valoroso, porque a partir de hoje você vai aprender a ver a vida, olhar a vida do meu ponto de vista. Você não será pego pela surpresa. Você vai se preparar para ser triunfante. Você vai ver as coisas da minha vida. Não haverá impossíveis mais para você, Gideão, porque o Senhor é contigo. Você é um homem valente, por isso. Estou certo que Gideão olhou ao seu redor para ver com quem o anjo estava falando, porque ele mesmo estava encolhido com o temor dos medianitas. Agora, Deus quer mudar a imagem que temos de nós mesmos antes de nos usar. Tem muita gente que chega perto do espelho e diz assim: mas tu és feio, tu és uma coisa. Como alguém pode... A moça chega no espelho e diz: como alguém pode gostar de você, né? Desta coisa? Não, você não é coisa. E também é os outros que vão ver você, não é você. Mas quando você olha a sua vida de uma forma pessimista, e a visão que você tem de você vai determinar todo o seu relacionamento. Por quê? Porque você vai proceder sempre do seu ponto de vista pessimista, vendo você como é. Ah, quem sou eu? Quando Deus falou a Moisés: mas quem sou eu, Senhor? Um gago. Você já pensou, Senhor? Eu sou gago. Como tu pode usar um gago para falar faraó? Imagina bem, Thaís, como ele vai usar um gago para falar o rei do Egito? O Deus Todo-Poderoso fala isso com Moisés. Ele disse: Senhor, mas não dá, eu me conheço. Ele disse: ô Moisés,
como eu decidi te usar? Você está muito pessimista, mas eu vou usar você, Moisés. Não adianta. Ó, Moisés, será que você não sabe que eu criei o homem? Quem criou o gago? Você sabe? Deus. Quem pode curar um gago? Deus. Diz que Demóstenes foi o maior orador grego. Sabe o que Demóstenes fazia? Ele era gago. Sabe o que ele fez para corrigir a sua gagueira? Hein? Ele ia para a beira da praia, enchia a boca de pedra e começava a falar. Corrigiu a gaguice dele. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu te chamei gago, eu vou te mandar ao Egito e eu posso curar você. Não, senhor, mas para lá. Faz o seguinte, eu vou, mas me manda Arão. Que problema ele arrumou? Quando você transfere o que Deus quer fazer através da sua vida para os outros, você vai sofrer as consequências da sua escolha. Então, ele pegou Gideão e mudou tudo em Gideão, todas as distorções de Gideão ele foi acertando, e Gideão finalmente entendeu e Deus deu as primeiras ordens, e Gideão foi fiel. Ele diz: vai e destrói primeiro o altar de Baal na sua casa. Ele foi lá na casa do pai e destruiu tudo. Tá bom. Revoltado, o pai dele foi consultado pelos principais moradores, assim: ah, Gideão fez isso? Dá um jeito nele. Ele diz: não vou dar não, vocês que cuidem dele. Não podiam nada contra ele, porque foi ordem de Deus. Muito bem. Agora Gideão começa a pôr a sua vida na ordem de Deus. Então, se você quer vencer o desânimo, começa a pôr a sua vida na ordem de Deus, dentro da visão de Deus. Uma outra coisa, comece a estudar na palavra de Deus, e eu não vou ter muito tempo para isso hoje, para saber as origens da sua luta, para você saber como você vai enfrentá-las. E isso você vai para Efésios 6. A sua luta tem sempre um fundamento no inimigo. É ele que ataca você. E você tem de se condicionar diante de Deus, se colocar numa posição perante Deus, que você tenha todos os recursos divinos para vencer o seu desânimo, o seu pessimismo, o seu afundamento. Sabem, irmãos, parar a pena de planejar, mas começar a realizar. Isso é importante. Não olhar as coisas do seu ponto de vista, não olhar as coisas da sua capacidade, da sua possibilidade intelectual. Não pense nisso. Vença este tempo na sua vida. Conserte, ponha a sua vida em ordem. Você quer triunfar? Quer sair vitorioso daqui? Faça o seguinte: reacerte a sua aliança com Deus. Ponha em ordem a sua vida com Deus, com Jesus. Renova a sua vida com Jesus. Renova a sua vida em poder. E deixa Deus operar em você. Você vai ver que a sua empresa vai mudar, sua família vai mudar, os seus relacionamentos vão mudar, os seus planos vão mudar, a sua vida pessoal vai mudar. A primeira coisa que as pessoas vão ver é que você mudou. Deus pode mudar a sua vida. Como o tempo terminou, eu terminei também. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos tocar o coração de Deus na nossa oração? Você quer mudança mesmo? Convida o Senhor Jesus, convida o Espírito Santo para vir para a sua vida agora, para Ele tocar a sua vida, para Ele fazer um movimento no seu coração.
Vamos orar? Põe a sua mão no coração. Põe a direita sobre o coração e levanta a esquerda. Vamos fazer a oração do coração? Faça a oração do coração agora. Diga para Deus: Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, mas não com a minha cabeça, com o coração, porque eu quero que Tu comeces a tocar o meu coração e a me mudar as emoções, os meus sentimentos. E, Senhor, começa a mexer no coração e me dá um coração igual ao Teu, que bata em compasso com o Teu coração. Eu preciso, Senhor, de um coração derramado em Ti, que responda a Ti. Senhor, toca-me agora. Toca no meu coração. Se for preciso, Senhor, faz uma cirurgia espiritual agora e muda o meu coração. Preciso de um novo coração. Mas agora, Senhor, eu quero que Tu trabalhes na minha mente. Muda a minha mente. Às vezes eu sou pessimista. Às vezes, Senhor, eu fico pensando em derrota o tempo todo. Muda isso. Me faz, Senhor, me dá uma mente igual a de Cristo, para que eu pense como Jesus pensa, para que eu haja como Jesus age. Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Toca agora o meu espírito e me dá, Senhor, a ação poderosa do Espírito Santo, para que haja mudanças radicais na minha vida. Eu preciso de mudar com a minha esposa, Senhor. Eu preciso de mudar com meus filhos, Senhor. Eu preciso de olhar para eles com ternura, com amor, responsivo. Senhor, muda as minhas possibilidades de relacionamento com os estranhos. Dá-me, Senhor, possibilidades de abençoar os outros, como Jesus abençoou. Eu quero ter o coração e a mente de Jesus. Portanto, toca-me agora. Faz a mesma obra que Tu fizeste no coração de Gideão, transformando-o de um covarde num poderoso Gibó, num poderoso guerreiro. Faze isto comigo, Senhor. Eu quero viver um novo tempo no meu trabalho, para que eu possa abençoar aquele lugar, na minha família, para que eu seja um vaso de bênção, na minha igreja, para que eu possa abençoar os meus irmãos e crescer. Toca-me agora, Senhor, em nome de Jesus. Se você quer isso mesmo, dá um grande aplauso agora e um aleluia! Aleluia!